Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CFTV Clube. Chegamos a mais uma dica bônus. Se essa é a sua primeira dica bônus, eu quero dizer para você que esse projeto de dica bônus é para auxiliar você, que é profissional, a vender mais. Eu sintetizo algumas dicas, algumas técnicas de persuasão ou psicologia de um modo geral, e eu aplico esses conceitos no nosso segmento. Então, se você está em busca de um crescimento profissional, uma melhoria nas suas vendas, esse vídeo ele vai ser bem interessante para você. E você pode acompanhar não somente essa dica, mas também as que nós já fizemos e as próximas que nós vamos fazer. No vídeo de hoje, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o contraste, ou sobre uma técnica de contexto. É uma técnica que você desperta na mente do seu cliente a necessidade de comparação. Então, por exemplo, tudo aquilo que nós consideramos bom ou ruim, ou grande, ou pequeno, ou leve, pesado, nós temos um termo de comparação embutido na nossa mente. Então, se eu, por exemplo, falar para você, essa caneta é leve, eu naturalmente já peguei na mão uma mais pesada. E dessa forma, nós temos o hábito de comparar ou criar contextos na nossa mente. A gente cria isso diariamente com frequência. É algo que não tem como fugir da essência das pessoas. Nós somos assim e temos isso embutido no nosso DNA. No caso dos nossos clientes de CFTV, eles têm a necessidade de saber o que é melhor ou pior, o que é mais caro ou mais barato. E a gente pode aproveitar essa ideia para inserir na mente dele, através do nosso diálogo, contextos que favoreçam o nosso projeto. E uma das maneiras de criar esse contexto é fazendo perguntas para o cliente. Porque para que ele responda essas perguntas, ele tem que visualizar o contexto. Você consegue captar essa ideia? Por exemplo, digamos que eu esteja numa negociação de alarme e eu perguntaria assim para o cliente: fulano, no caso da gente instalar o sistema de alarme, onde você acha que seria interessante nós colocarmos a central? Claro que nós, como técnicos, sempre temos uma boa ideia, ou porque consideramos mais fácil fazer num ambiente ou mais seguro, né? Utilizando a ideia da comparação, mas a ideia é que você faça o seu cliente pensar nisso, porque para que ele responda essa pergunta para você, ele tem que primeiro visualizar esse sistema na casa dele. Então você vai falar para ele: cliente, onde ficaria melhor a gente colocar a central? Ele vai falar: pode colocar em tal ambiente. Para que ele responda essa pergunta, ele já comprou o seu projeto na mente dele e já visualizou ele instalado naquele lugar. Ou seja, você criou na mente dele uma estratégia de contexto e ao mesmo tempo uma estratégia de comparação, que agora ele sabe que é melhor naquele ambiente do que em outro. Uma outra ideia, por exemplo, se você está vendendo uma cerca elétrica, fala para ele assim: cliente, fulano, considerando que essa cerca ela faz um pulso e gera um barulhinho considerável, onde que você acha melhor a gente colocar que não fique próximo aos dormitórios, para que vocês não se sintam incomodados na hora de dormir e tal? Ele vai falar para você: já que tem um barulhinho, pode colocar na lavanderia, pode colocar na garagem, no forro. Então você consegue perceber que para que ele responda essas perguntas, ele, antes de responder, ele tem que visualizar o sistema na mente dele. Essa é uma técnica muito utilizada. É uma maneira que você tem de aprofundar o seu canal de comunicação com o cliente. Porque quando você faz perguntas que só fala sobre sim ou sobre não, o seu canal de comunicação com o cliente está num nível muito superficial. Quando ele começa a responder as perguntas falando um pouco mais sobre o projeto executado ou a execução do projeto, a gente já sabe que o canal de comunicação ele já está no nível 2. Ele já está um pouco mais estreito. E se você utiliza essa ideia de fazer perguntas para o seu cliente, além de você entrar na ideia do contexto e do contraste, você cria também uma empatia maior com essa pessoa, porque ele sabe que você está interessado no projeto, que você personaliza o projeto para ele e que de fato você é uma pessoa diferenciada da maioria. E para a gente concluir essa ideia das perguntas, para a gente sair, eu falei do nível superficial, que seria quando ele responde só com sim ou com não. Você gostaria de ter um sistema? Sim. Gostaria que eu colocasse aqui? Não. Quando você sai desse nível 1 e vai para o nível 2, quando ele começa a argumentar. E agora, para a gente partir para o nível 3, é quando esse nível 3 mexe com os sentimentos das pessoas. Se você perceber que esse cliente ele está fragilizado, que é o que geralmente acontece
ele teve um problema com a família, alguém entrou na casa ou na empresa, estão roubando ele e tal, ou se ele te der abertura e contar sobre o fato, ou contar sobre alguma coisa assim, e você conseguir captar esse sentimento dele, você pode trabalhar essa ideia citando maneiras do seu equipamento suprir aquela dor que ele tem. Então, se ele, por exemplo, está com medo de sair à noite, o seu equipamento ele pode viabilizar a saída dele, ou a chegada. Ele pode tanto olhar nas câmeras antes de sair, quanto visualizar pelo celular quando ele estiver chegando e tal. Ou seja, o seu nível de comunicação dele já foi para o sentimental, entendeu? As chances de você converter um cliente que está no nível 3, elas são muito altas, porque você já criou uma conexão bem profunda com esse cliente. E para a gente finalizar, essa é a ideia. Se você mantém um nível de comunicação com o cliente no nível 1, você não vende para esse cliente. Se você mantém um nível de comunicação no nível 2, nível de contraste, contexto, onde ele participa do projeto, você tem chances maiores de vender. E se você consegue aprofundar isso aí um pouco mais para o nível 3, com certeza suas chances de vender, não estou garantindo que você vai conseguir fazer essa venda, mas com certeza suas chances de vender elas vão ser muito grandes. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que você aplique e que dê certo nos seus negócios. Se você tem alguma ideia, algum comentário sobre esses conteúdos, comente aqui. Os seus comentários eles são importantes para nós. E é isso, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook e acompanhem todas as nossas dicas. Valeu e até o próximo vídeo.